Você acha mesmo que eu não perceberia? Disse ele, com a voz firme, parado à porta, ainda tentando entender o que seus olhos estavam vendo. A cena à sua frente não combinava com a suspeita que carregava há dias. A mulher que ele vinha observando em silêncio, sempre saindo com uma sacola simples nas mãos, agora estava ali, ajoelhada ao lado de um menino de aparência frágil, oferecendo-lhe um pedaço de pão com mãos trêmulas e um olhar carregado de carinho. O bilionário, acostumado a números, contratos e decisões frias, sentiu algo estranho apertar o peito. Ele esperava encontrar um segredo, mas não aquele. A diarista, ao perceber sua presença, congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de culpa, mas de medo de ser mal interpretada. Eu posso explicar, disse ela com a voz embargada. Mas ele já não queria explicações. Algo dentro dele havia mudado naquele instante. Aquele pequeno gesto, simples, silencioso, revelou uma realidade que ele nunca tinha parado para enxergar. Enquanto ele acumulava riquezas, alguém ali dividia o pouco que tinha, com um amor imenso. E o menino, que mal conseguia erguer os olhos, segurava a mão dela como se fosse seu porto seguro. O que começou como desconfiança agora se transformava em um choque de consciência. Eu gastei 47 milhões em um carro blindado que me protege de balas, mas não consegui me proteger de uma mulher com um pedaço de pão na mão. Essa frase foi dita por Renato Villaça, um dos homens mais ricos do Brasil, dono de um império de construtoras e investimentos imobiliários, que se espalha por 3 continentes. Um homem cujo nome aparece em listas de bilionários, cujo rosto estampa capas de revistas de gestão empresarial e cujo aperto de mão vale mais do que o salário anual de centenas de famílias. E, no entanto, naquela tarde de quinta-feira, ele estava parado na porta de um barraco de madeira, em uma viela estreita de um bairro que ele sequer sabia que existia, olhando para uma mulher ajoelhada no chão de terra, oferecendo comida a um menino descalço. Antes de contar o que aconteceu depois, você precisa entender como Renato Villaça chegou ali. Porque ninguém acorda bilionário e decide entrar numa favela. Existe um caminho, e esse caminho começa com desconfiança. Comente agora de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. E acredite, essa aqui vai te deixar sem palavras até o final. Renato Villaça nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, filho de um pai que vendia material de construção e de uma mãe que dava aulas de piano em casa. Não era uma família pobre, mas também não era rica. Era uma família que vivia no limite exato entre o conforto e a preocupação. Seu pai, Osvaldo, tinha um lema que repetia toda manhã, enquanto tomava café preto sem açúcar. Dinheiro não aceita preguiça, Renato. Quem descansa, perde. E Renato absorveu aquilo como quem absorve uma religião. Aos 16 anos, enquanto seus colegas de escola jogavam bola e saíam aos fins de semana, Renato já trabalhava no depósito do pai. Carregava sacos de cimento, conferia notas fiscais, organizava estoque. Suas mãos ficaram ásperas antes de ficarem ricas. E talvez tenha sido ali, naquele depósito quente e empoeirado, que algo dentro dele endureceu. Porque Renato aprendeu muito cedo que o mundo não dá nada de graça. E essa lição, que deveria ser apenas prática, se transformou em algo mais perigoso, uma filosofia de vida. Aos 22 anos, Renato entrou na faculdade de engenharia civil. Não porque amava construir, mas porque seu pai disse que quem constrói, manda. E Renato queria mandar. Queria ser aquele que decide, que assina, que aprova. Ele não queria simplesmente viver. Ele queria dominar. Durante a faculdade, ele conheceu 2 homens que mudariam sua vida. O primeiro foi o professor Teodoro Magalhães, um engenheiro aposentado que havia construído pontes no Nordeste e que falava sobre estrutura com a mesma paixão com que um poeta fala sobre o amor. Teodoro ensinou Renato a pensar grande, a olhar para um terreno vazio e enxergar um edifício de 30 andares, a calcular riscos como quem calcula a resistência de uma viga. O segundo foi Márcio Quintela, um colega de turma que tinha o sorriso fácil e a ambição afiada.
Márcio era filho de um advogado criminalista famoso em Campinas, e desde cedo aprendeu que o mundo se divide em dois tipos de pessoas: as que conhecem as regras e as que são esmagadas por elas. Márcio e Renato se tornaram inseparáveis. Juntos, eles fundaram ainda na faculdade uma pequena empresa de reformas residenciais. Começaram reformando banheiros e cozinhas. Em 2 anos, já estavam construindo casas inteiras. Em 5 já tinham um escritório com 12 funcionários. E foi aí que o dinheiro começou a mudar Renato. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como uma ferrugem que começa invisível e vai corroendo por dentro. O primeiro sinal foi quando ele parou de atender o telefone do pai. Osvaldo ligava todo domingo, mas Renato estava sempre ocupado. Reuniões, jantares com investidores, viagens para avaliar terrenos. Sempre havia algo mais urgente do que ouvir a voz do homem que lhe ensinou a trabalhar. O segundo sinal foi quando ele começou a medir as pessoas pelo que elas tinham, não pelo que elas eram. Se alguém chegava ao seu escritório com roupas simples, Renato já reduzia mentalmente o valor daquela pessoa. Se alguém dirigia um carro popular, ele assumia que aquela pessoa não tinha nada relevante a oferecer. E se alguém trabalhava em serviços manuais, como limpeza, manutenção ou jardinagem, Renato simplesmente não enxergava. Para ele, essas pessoas faziam parte do cenário. Eram como móveis. Estavam ali, cumpriam uma função e não mereciam mais do que um aceno rápido. Aos 35 anos, Renato Vilaça já era dono da Vilaça Engenharia e Construções, uma das maiores construtoras do Sudeste. Seus empreendimentos incluíam condomínios de alto padrão com automação residencial, edifícios corporativos com certificação ambiental e energia solar integrada e resorts de luxo no litoral paulista. Seu patrimônio pessoal, segundo a última avaliação da consultoria financeira que cuidava de sua previdência privada e de seus investimentos na Bolsa de Valores, ultrapassava a marca de 2 bilhões de reais. Renato morava em uma mansão de alto padrão, no Jardim Europa, em São Paulo. A casa tinha 7 suítes, piscina aquecida com borda infinita, adega climatizada com rótulos franceses, um home theater com tela de projeção de 6 metros e um jardim projetado por um dos mais renomados escritórios de design de interiores do país. Havia câmeras em cada canto, sensores de movimento e um sistema de segurança que custava mais por mês do que muitas famílias gastam em um ano. Ele dirigia um carro blindado alemão que custava mais do que um apartamento de 3 quartos em bairro nobre. Tinha um plano de saúde premium que lhe garantia atendimento em qualquer hospital do mundo. E tinha um advogado pessoal, um tributarista, um gestor de patrimônio e um consultor de imagem. Renato tinha tudo e não tinha nada. Porque aos 35 anos, Renato Vilaça era um homem solitário. Sua mãe havia falecido 3 anos antes, de um câncer que ele soube tarde demais. Seu pai, Osvaldo, havia se mudado para uma cidade pequena no interior de Minas e quase não falava mais com o filho. Márcio Quintela, o melhor amigo da faculdade, havia saído da sociedade após uma briga envolvendo a divisão de lucros de um empreendimento. E a única mulher que Renato havia amado de verdade, uma arquiteta chamada Letícia, o deixou depois de 3 anos de relacionamento, dizendo uma frase que ele nunca esqueceu: "Você é brilhante, Renato." Mas seu coração é um cofre trancado. Ele não chorou quando ela foi embora. Ele ligou para o corretor e comprou um apartamento novo. Porque era assim que Renato resolvia tudo. Com dinheiro, com transações, com contratos. A dor era um problema que podia ser resolvido com uma aquisição. A solidão era um espaço que podia ser preenchido com um imóvel novo. Mas então, algo aconteceu que nenhum contrato poderia resolver. Uma mulher chamada Dona Zilda entrou na vida de Renato Vilaça. Zilda Moreira dos Santos tinha 58 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, mãos marcadas pelo trabalho e um olhar que carregava décadas de histórias que ninguém nunca perguntou. Ela foi contratada como diarista da mansão de Renato, por intermédio de uma agência de serviços domésticos que atendia exclusivamente clientes de alto padrão. A agência garantia profissionais
discretos, eficientes e invisíveis. E foi exatamente assim que Renato queria sua diarista. Invisível. Zilda chegava às 6 da manhã, 3 vezes por semana. Entrava pela porta de serviço, colocava seu uniforme cinza e começava a te limpar. Ela limpava os 7 banheiros de mármore. Ela aspirava os tapetes persas. Ela lustrava os móveis de madeira maciça. Ela organizava a adega. Ela lavava e passava as roupas de cama egípcia. E fazia tudo isso em silêncio, com uma eficiência que beirava o sobrenatural. Renato quase nunca a via. E quando a via, não a olhava. Ela era parte do funcionamento da casa, como a eletricidade ou o encanamento. Existia para que as coisas funcionassem. Nada mais. Nos primeiros 2 meses, a rotina foi essa. Zilda chegava, limpava e ia embora. Renato trabalhava no escritório do andar de cima. Participava de videoconferências sobre lançamentos imobiliários, analisava planilhas de investimento e assinava documentos que movimentavam milhões. Até que um dia, Renato notou algo. Foi uma terça-feira. Ele havia descido para a cozinha mais cedo do que o habitual, porque uma reunião havia sido cancelada. E quando passou pela área de serviço, viu Zilda guardando algo dentro de sua bolsa. Era rápido, discreto, quase imperceptível. Mas Renato tinha olhos de empresário. Olhos treinados para detectar falhas, desvios, irregularidades. Ele não disse nada naquele momento, mas anotou mentalmente. Na quinta-feira seguinte, a mesma cena. Zilda, ao final do expediente, colocando algo dentro de sua sacola antes de sair pela porta de serviço. Desta vez, Renato tentou ver melhor, mas ela já havia fechado a bolsa. Uma semente de desconfiança foi plantada, e Renato Vilaça, o homem que construiu um império sobre controle e vigilância, não era o tipo de pessoa que ignora sementes. Naquela noite, sentado em seu escritório, com um copo de uísque na mão e a cidade de São Paulo brilhando através da janela panorâmica, Renato tomou uma decisão. Ele iria descobrir o que Zilda estava escondendo. A primeira coisa que fez foi pedir ao chefe de segurança, um ex-policial chamado Bragança, que revisasse as câmeras internas. Bragança era um homem de poucas palavras e muita competência. Tinha trabalhado durante 15 anos na Polícia Civil, antes de migrar para o setor privado de segurança patrimonial. Ele conhecia comportamentos suspeitos como um médico conhece sintomas. Bragança analisou 3 semanas de gravações. E o que encontrou? Confirmou a suspeita de Renato, mas não da forma esperada. As câmeras mostravam que, ao final de cada expediente, Zilda embrulhava restos de comida da cozinha, pedaços de pão, frutas que estavam perto de estragar, sobras de refeições que seriam descartadas, e colocava tudo dentro de sua sacola. Renato assistiu às gravações com o maxilar cerrado. "Ela está roubando comida da minha casa", disse ele, com a voz baixa e cortante. Bragança, com a experiência de quem já viu muita coisa, respondeu com cautela: "Tecnicamente, senhor, são restos. Coisas que iriam para o lixo." "Não importa", Renato cortou. "É minha casa. É minha comida. Mesmo que seja resto, é meu resto. Ela não tem autorização para levar nada daqui." Bragança assentiu, mas algo em seu olhar dizia que ele discordava. Renato poderia ter demitido Zilda naquele momento. Poderia ter ligado para a agência, pedido uma substituta e esquecido o assunto. Mas algo o incomodava. Não era a comida em si, era o gesto, a forma como ela escondia, a pressa, a regularidade. 3 vezes por semana, sempre ao final do expediente, sempre a mesma sacola simples. Para onde ela levava aquela comida? E por quê? Renato Vilaça não era um homem curioso por natureza. Ele era curioso por controle. Queria saber não porque se importava, mas porque não suportava a ideia de que algo acontecia sob seu teto, sem que ele soubesse o motivo. Então ele decidiu seguir Zilda. Não pessoalmente. Claro que não. Renato Vilaça não seguia ninguém. Ele mandou Bragança fazer isso. E Bragança, com a discrição de um profissional treinado, passou a acompanhar os passos de Zilda após ela sair da mansão. O primeiro dia não revelou nada em comum.
Zilda pegou 2 ônibus e desceu em um bairro periférico na zona leste de São Paulo. Caminhou por ruas sem asfalto, passou por casas de alvenaria inacabada e entrou em uma viela estreita que não aparecia no mapa do GPS. No segundo dia, Bragança foi mais fundo. Estacionou o carro em uma rua paralela e seguiu a pé. E foi aí que ele viu. Zilda entrou em um barraco de madeira e lona no final da viela. E de dentro daquele barraco saiu um menino. Tinha por volta de 8 ou 9 anos. Magro, descalço, com roupas largas demais para seu corpo pequeno. Tinha olhos grandes e escuros, e um rosto que carregava uma seriedade incompatível com sua idade. Zilda se ajoelhou, abriu a sacola e tirou de dentro os embrulhos de comida. O menino se sentou ao lado dela no chão e começou a comer devagar, como quem saboreia cada migalha. Bragança assistiu de longe e, quando voltou para reportar a Renato, fez algo que raramente fazia. Deu sua opinião pessoal. Senhor Vilaça, ela não está roubando. Ela está alimentando uma criança. Renato ouviu em silêncio. Depois disse apenas: eu quero ver com meus próprios olhos. E foi assim que na quinta-feira seguinte, Renato Vilaça, vestindo roupas discretas que custavam mais do que o aluguel de um apartamento inteiro naquele bairro, saiu de seu carro blindado em uma rua de terra, caminhou por uma viela que cheirava a esgoto e chuva, e parou diante de um barraco de madeira. E o que ele viu mudou tudo. Você acha mesmo que eu não perceberia? Disse ele parado à porta. Zilda congelou. O menino, assustado, se encolheu atrás dela. Seus olhos grandes se encheram de medo, como se aquela figura alta e imponente na porta fosse uma ameaça. E, na verdade, para alguém na situação deles, era. Eu posso explicar, disse Zilda com a voz embargada. Suas mãos tremiam. Ela colocou o corpo entre Renato e o menino, como um escudo humano instintivo. Renato olhou para ela, depois olhou para o menino, depois olhou ao redor. O barraco tinha um colchão fino no chão, uma lona azul no teto que não impedia totalmente a chuva, uma lamparina a querosene e uma caixa de papelão com algumas roupas dobradas. Não havia geladeira, não havia fogão, não havia banheiro. E no centro daquele espaço miserável, sobre um pedaço de plástico que servia de mesa, estavam os restos de comida que Zilda havia levado da mansão. Pão, frutas, um pedaço de frango, organizados com cuidado como se fossem um banquete. Renato sentiu algo que não sentia há anos. Uma pressão no peito que não era raiva, não era indignação, não era o impulso de controlar. Era algo mais profundo. Algo que ele tinha enterrado debaixo de camadas de sucesso, dinheiro e poder. Era vergonha. Quem é esse menino? Perguntou ele, e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Zilda engoliu em seco. O nome dele é Caio. Ele tem 8 anos. A mãe dele morreu faz 6 meses. Morava aqui nessa viela. Ninguém sabe quem é o pai. Quando a mãe morreu, ele ficou sozinho. Os vizinhos ajudam quando podem, mas ninguém tem muito. Eu o encontrei num dia que vim visitar uma conhecida que mora aqui perto. Ele estava comendo terra, senhor. Terra. A última palavra saiu como um sussurro quebrado. Renato não respondeu imediatamente. Ele ficou parado ali, dentro daquele barraco que cabia inteiro dentro de um dos seus banheiros, olhando para um menino de 8 anos que segurava um pedaço de pão, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. E você vem aqui toda vez que sai da minha casa, disse Renato. Não era uma pergunta. Sim, senhor. Eu sei que não devia ter levado a comida sem pedir. Eu sei que é errado. Pode descontar do meu salário, pode me demitir. Eu aceito. Mas, por favor, não tire a comida dele. Ele não tem culpa de nada. Renato fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, o menino estava olhando diretamente para ele. Não com medo, não com raiva, com curiosidade. Como se estivesse tentando entender que tipo de criatura era aquela que usava roupas tão limpas e tinha um cheiro tão diferente. Qual é o seu nome, garoto? Perguntou Renato. Caio, respondeu o menino, com uma voz fina e firme que contrastava com seu corpo frágil. Você mora aqui sozinho? A dona Zilda cuida de mim. Renato olhou para Zilda.
Você cuida dele? Como posso, senhor? Venho aqui 3 vezes por semana, trago comida, lavo a roupa dele, verifico se ele está bem. Nos outros dias, a senhora Marta, uma vizinha daqui da frente, dá uma olhada. Mas a Marta também tem 5 filhos e o marido está preso. Não é fácil para ninguém. E o conselho tutelar? Abrigos? Zilda baixou os olhos. Eu tentei, senhor. Fui 2 vezes no conselho tutelar. Na primeira vez, disseram que iam abrir um processo. Na segunda, disseram que o processo estava em andamento. Isso faz 4 meses. Ninguém veio, ninguém ligou. Enquanto isso, o Caio continua aqui. E eu não ia deixar ele passar fome esperando o governo decidir. Havia uma força naquela frase que Renato reconheceu. Não era a força do dinheiro ou do poder. Era a força de alguém que decide agir mesmo sem ter recursos. Era a força da escolha. E Zilda tinha feito a sua. Renato virou as costas e saiu do barraco sem dizer mais nada. Zilda ficou ali, com o coração apertado, segurando a mão de Caio, esperando o pior. Uma demissão, uma denúncia, uma humilhação. Mas nada disso veio. Pelo menos, não naquele dia. Renato voltou para seu carro em silêncio. Bragança, que esperava encostado no capô, viu algo no rosto do patrão que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era indiferença, era confusão. Como se o homem que entrou naquela viela não fosse o mesmo que estava saindo. No caminho de volta para a mansão, Renato não disse uma palavra. Bragança dirigia em silêncio, olhando pelo retrovisor de vez em quando. A cidade passava pela janela como um borrão de luzes e concreto. São Paulo, a cidade que Renato ajudou a construir, parecia diferente naquela noite. Maior, mais complexa, mais injusta. Quando chegou em casa, Renato foi direto para o escritório. Sentou-se na poltrona de couro que custava o equivalente a 1 ano de trabalho de Zilda. Abriu o notebook e ficou olhando para ser a tela sem enxergar nada. A imagem do menino comendo pão no chão de terra não saía de sua cabeça. Ele tentou trabalhar. Abriu e-mail sobre o lançamento de um novo condomínio de alto padrão na região dos Jardins. Leu um relatório sobre a performance de seus investimentos na Bolsa de Valores. Revisou uma proposta de seguro de vida empresarial para os diretores da construtora. Mas nada fazia sentido. As palavras se misturavam. Os números perdiam o significado. Porque Renato Vilaça, pela primeira vez em décadas, não conseguia parar de pensar em outra pessoa. Não em um sócio, não em um concorrente, não em uma mulher bonita. Em um menino descalço de 8 anos chamado Caio, que segurava um pedaço de pão como se fosse ouro. E em uma mulher de 58 anos, com as mãos marcadas pelo trabalho, que dividia o pouco que ganhava com alguém que não era seu filho, não era seu parente, não era sua obrigação. Renato abriu a gaveta da mesa e tirou uma foto antiga. Uma foto dele aos 8 anos, no depósito do pai, sorrindo com o rosto sujo de poeira. Ele olhou para aquele menino na foto e pensou: eu fui pobre. Eu sei o que é não ter. Quando foi que eu esqueci? A resposta era simples e dolorosa. Ele esqueceu quando decidiu que pobreza era sinônimo de fraqueza. Ele esqueceu quando começou a acreditar que o dinheiro que ganhava era prova de superioridade. Ele esqueceu quando passou a medir seres humanos pelo que possuíam e não pelo que faziam. Naquela noite, Renato não dormiu. Na manhã seguinte, quando Zilda chegou para trabalhar, ela esperava encontrar um envelope de demissão. Ou, pior, um advogado. Ela entrou pela porta de serviço com o coração acelerado, as mãos frias e a sensação de que aquele seria seu último dia naquela casa. Mas o que encontrou foi Renato sentado na mesa da cozinha. Algo que nunca acontecia. Ele nunca ficava na cozinha. A cozinha era território dos empregados. Senta, disse ele, apontando para a cadeira à frente. Zilda obedeceu, mas não sentou com conforto. Sentou na beira da cadeira, como quem está pronta para sair correndo. Quanto você ganha? Perguntou Renato. 2.400 por mês, senhor. É o que a agência paga. E quanto sobra depois das suas despesas? Zilda hesitou. Quase nada, senhor.
Eu pago aluguel de um quartinho em Itaquera, pago passagem, comida. No fim do mês sobram uns R$ 200. E desses 200, eu gasto o que posso com o Caio. Você gasta seu próprio dinheiro com uma criança que não é sua. Ele não tem mais ninguém, senhor. Renato ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou algo que surpreendeu Zilda completamente. Me conta sobre você, Zilda. Me conta sua história. Zilda piscou, confusa. Em 40 anos de trabalho como empregada doméstica, nenhum patrão jamais tinha feito essa pergunta. Nenhum. Ela era contratada para limpar, não para ser ouvida. Era paga para ser eficiente, não para ser pessoa. Mas havia algo no olhar de Renato naquela manhã que era diferente. Não era o olhar de quem comanda, era o olhar de quem procura. O senhor quer mesmo saber? Perguntou ela desconfiada. Eu quero. Zilda respirou fundo e começou a contar. Ela nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, numa família de 7 irmãos. O pai era garimpeiro. A mãe lavava roupa para fora. Zilda era a mais velha e, por isso, herdou responsabilidades antes de ter idade para carregá-las. Aos 10 anos, já cozinhava para os irmãos. Aos 12, já lavava roupas no rio. Aos 14, teve que abandonar a escola porque o pai ficou doente e alguém precisava ajudar a mãe com as despesas. Eu nunca culpei ninguém, disse Zilda. Era a vida que a gente tinha. A gente não escolhe onde nasce. Aos 19, ela se mudou para São Paulo com uma prima, buscando trabalho. Encontrou emprego como auxiliar de limpeza em um hospital. Trabalhava 12 horas por dia, ganhava um salário mínimo e dormia em um quartinho dividido com 3 outras mulheres. Foi no hospital que ela conheceu Edivaldo, um técnico de enfermagem com um sorriso largo e coração generoso. Casaram-se 2 anos depois. Tiveram 2 filhos, Renê e Patrícia. Fomos felizes, disse Zilda, e sua voz tremeu. Fomos muito felizes durante 11 anos. Então Edivaldo adoeceu. Um problema no fígado que começou com cansaço e terminou com internação. Zilda vendeu tudo o que tinha para pagar o tratamento. Os móveis, a televisão, o fogão novo que tinham comprado em 12 parcelas. Nada foi suficiente. Edivaldo morreu numa enfermaria lotada, segurando a mão de Zilda, dizendo que sentia muito por deixá-la sozinha. Ele pediu desculpa por morrer, disse Zilda, e uma lágrima desceu pelo seu rosto envelhecido, como se a culpa fosse dele. Depois da morte de Edivaldo, Zilda criou os filhos sozinha, trabalhando como diarista em casas de famílias ricas. Renê cresceu e conseguiu um emprego de motorista em uma transportadora. Patrícia se formou em auxiliar de enfermagem, seguindo os passos do pai. Os 2 filhos moravam em outros estados, mandavam dinheiro quando podiam e ligavam nos fins de semana. Eu tenho orgulho deles, disse Zilda. Eles são boas pessoas. E ser boa pessoa nesse mundo não é fácil. Renato ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu. Não olhou o celular. Não consultou o relógio. Pela primeira vez em anos, ele estava completamente presente em uma conversa que não envolvia contratos ou lucros. Quando Zilda terminou de falar, o silêncio na cozinha era quase palpável. O único som era o tic-tac de um relógio de parede que custava R$ 3.000 e que marcava o tempo com a indiferença de quem não sabe a diferença entre o tempo de quem tem tudo e o tempo de quem não tem nada. Zilda, disse Renato finalmente, eu não vou te demitir. Ela soltou o ar que estava segurando. Seus ombros desceram. Seus olhos se encheram de alívio. E eu não vou descontar nada do seu salário. Ela assentiu, sem conseguir falar. Mas eu preciso que você me leve até o Caio de novo. Dessa vez, eu quero conversar com ele. Zilda olhou para Renato com um misto de esperança e cautela. Para quê, senhor? Eu ainda não sei, respondeu ele com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Mas eu preciso voltar lá. E voltou. Na tarde seguinte, Renato vestiu roupas simples, deixou o carro blindado na garagem e pediu a Bragança que o levasse em um veículo comum. Foram até o bairro onde Caio vivia. Renato desceu do carro e caminhou pela viela sozinho. Zilda já estava lá, esperando. Caio estava sentado na porta do barraco, desenhando no chão com um graveto.
Quando viu Renato, não demonstrou medo. Apenas levantou os olhos e disse: "O senhor é o dono da casa grande onde a dona Zilda trabalha?" "Sou", respondeu Renato. "Ela disse que o senhor é muito rico." "Sou. Então por que o senhor está aqui?" A pergunta, simples e direta como só uma criança consegue fazer, atingiu Renato como um soco. Porque de fato, porque ele estava ali. O que um bilionário faz em uma viela sem asfalto, conversando com um menino que dorme em um colchão no chão? "Porque a dona Zilda me mostrou algo que eu tinha esquecido", respondeu Renato. "O quê?" "Que existem coisas que o dinheiro não compra." Caio pensou por um momento. Depois disse: "Tipo o quê?" "Tipo o que ela faz por você." Caio sorriu. E aquele sorriso pequeno e tímido foi a coisa mais valiosa que Renato Vilaça já tinha visto. Mais valiosa do que qualquer contrato, qualquer empreendimento, qualquer saldo bancário. Renato se sentou no chão ao lado de Caio. O chão de terra. Ele, que não sentava em cadeiras que custassem menos de R$ 5.000, sentou no chão de terra de uma viela em São Paulo. "O que você está desenhando?" perguntou. "Uma casa", respondeu Caio. "A dona Zilda disse que um dia eu vou ter uma casa de verdade." Renato olhou para o desenho no chão. Era uma casa simples. 4 paredes, uma porta, uma janela e um telhado triangular. A casa mais básica que existe. A casa que qualquer criança desenha. Mas para Caio, aquilo era um sonho. E para Renato, aquilo era um espelho. Porque Renato construía casas. Centenas delas. Mansões, edifícios, condomínios. Mas nunca tinha construído uma casa para alguém que realmente precisava de uma. Naquela tarde, Renato ficou 2 horas na viela. Conversou com Caio, que apesar de tudo, era um menino inteligente e articulado. Perguntou sobre a escola, e Caio disse que não ia à escola porque não tinha documentos. A mãe havia perdido a certidão de nascimento e, sem documentos, nenhuma escola aceitava a matrícula. Perguntou sobre saúde, e Caio disse que tossia muito à noite, mas que a dona Zilda lhe dava um chá de gengibre que ajudava. Perguntou sobre comida, e Caio disse que nos dias em que a dona Zilda não vinha, ele comia o que os vizinhos lhe davam, ou não comia. Cada resposta era uma faca no peito de Renato. Quando saiu da viela, Renato não voltou para a mansão. Pediu a Bragança que parasse o carro em um mirante que dava vista para a cidade. E ficou ali, olhando para São Paulo por quase 1 hora. Bragança, do lado de fora do carro, fumando um cigarro, esperou em silêncio. Quando Renato finalmente voltou ao carro, disse apenas uma frase: "Bragança, eu preciso de um advogado. Não o tributarista, um advogado de família." Bragança assentiu. "Posso perguntar para quê?" "Eu quero tirar aquele menino daquele barraco." "Adoção?" "Ainda não sei, mas ele não vai ficar ali. Isso eu sei." Bragança ligou o carro e dirigiu em silêncio. Mas pela primeira vez em 10 anos trabalhando para Renato Vilaça, ele sentiu algo parecido com respeito pelo patrão. Não pelo empresário, pelo homem. Nas semanas que se seguiram, a vida de Renato Vilaça começou a mudar de maneiras que ele não previa. A primeira mudança foi prática. Ele contratou uma advogada especializada em direito da criança e do adolescente. Uma mulher chamada doutora Cecília Tamborini, que tinha fama de ser implacável em casos de guarda e adoção. Cecília era magra, baixa, usava óculos redondos e tinha a energia de alguém que bebe 6 cafés por dia. Quando Renato explicou a situação, ela ouviu com atenção e depois disse: "Senhor Vilaça, a adoção no Brasil não é simples. Existe um processo legal, existe fila, existem avaliações psicossociais, existem prazos. Não é como comprar um imóvel." "Eu sei que não é", disse Renato. "Mas esse menino não pode esperar." "Concordo, mas a lei tem seus tempos. O que podemos fazer imediatamente é solicitar a guarda provisória. Para isso, precisamos provar que a criança está em situação de risco e que o senhor tem condições de oferecer um ambiente seguro. Eu tenho uma mansão com 7 suítes. Dinheiro não é tudo, senhor Vilaça. O juiz vai querer saber se o senhor tem condições emocionais, se tem uma rede de apoio, se a motivação é genuína." "E como eu provo isso?" Cecília tirou os óculos e olhou para ele.
sendo genuíno. Enquanto o processo legal se desenrolava, Renato fez algo que surpreendeu todos ao seu redor. Ele começou a visitar Caio regularmente. Não mandava a Bragança, não mandava um assistente. Ele ia pessoalmente, 2, 3 vezes por semana. Levava comida, roupas, material de higiene. E mais importante, levava tempo. Ele e Caio começaram a desenvolver uma relação estranha e bonita. Estranha porque eram de mundos completamente diferentes. Um bilionário e um menino sem certidão de nascimento. E bonita porque, apesar de tudo, havia uma honestidade naquela relação que Renato não encontrava em nenhuma outra. Caio não o tratava com reverência, não o chamava de senhor, não se intimidava com sua presença. Pelo contrário, Caio fazia perguntas que ninguém mais fazia. Por que você mora sozinho numa casa tão grande? Perguntou Caio certo dia. Porque eu posso, respondeu Renato. Mas não é triste? Renato pensou por um momento. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que é triste, disse Caio. Casa grande sem gente é só parede. Renato riu. Uma risada genuína que vinha do fundo do peito. Bragança, que esperava do lado de fora, virou a cabeça ao ouvir o som. Nunca tinha ouvido Renato rir daquele jeito. Mas nem tudo era simples. A notícia de que Renato Vilaça, o bilionário da construção civil, estava frequentando uma viela na Zona Leste e tentando obter a guarda de uma criança em situação de rua, se espalhou como fogo em mato seco. E como tudo que envolve dinheiro e poder no Brasil, as reações foram imediatas e violentas. A primeira reação veio de dentro da própria empresa. O Conselho de Diretores da Vilaça Engenharia marcou uma reunião de emergência. O diretor financeiro, um homem chamado Toledo, foi direto. Renato, com todo o respeito, isso é um risco reputacional. A imprensa vai dizer que você está fazendo caridade para limpar a imagem. Ou pior, que está envolvido em algo ilícito com crianças de rua. Nós temos investidores, temos parceiros. Isso pode afetar a cotação das nossas ações. Eu não estou fazendo caridade, respondeu Renato. Eu estou fazendo o que devia ter feito há muito tempo. E o que é isso exatamente? Ser humano? Toledo se calou, mas seu desconforto era visível. A segunda reação veio da mídia. Um colunista social de um grande portal publicou uma nota com o título Bilionário adota menino de rua. Filantropia ou marketing? O texto era ácido, cheio de insinuações e meias-verdades. Sugeria que Renato estava usando a situação para ganhar publicidade antes do lançamento de um novo empreendimento imobiliário. Renato leu a nota, fechou o laptop e disse a Bragança: quando eu era pobre e ninguém me conhecia, eu podia fazer o que quisesse sem que ninguém opinasse. Agora que sou rico, até ajudar uma criança é motivo para julgamento. A terceira reação, e a mais dolorosa, veio de alguém que Renato não esperava. Márcio Quintela. Márcio, o ex-sócio com quem Renato não falava há 4 anos, apareceu no escritório sem aviso. Estava diferente, mais magro, com olheiras fundas e um terno que já tinha visto dias melhores. Ele entrou na sala de Renato como se ainda fosse dono do lugar e disse: eu soube o que você está fazendo, esse negócio do menino. E eu quero te avisar que isso vai te custar caro, não em dinheiro, em outra coisa. Em quê? Márcio se aproximou e baixou a voz. Tem gente querendo usar isso contra você, Renato. Tem gente querendo entrar com processo questionando sua sanidade mental para assumir o controle da empresa. Estão dizendo que você está instável, que suas decisões recentes não são racionais, que um homem que larga tudo para cuidar de um menino de rua não está em condições de administrar uma empresa de 2 bilhões. Renato sentiu o sangue gelar. Quem? Toledo. Ele está conversando com 3 membros do conselho. Querem um laudo psiquiátrico. Querem afastar você da presidência. E por que você está me avisando? Achei que você me odiava. Márcio parou. Olhou pela janela. A cidade de São Paulo se estendia abaixo deles como um tabuleiro de xadrez infinito. Eu não te odeio, Renato. Eu te odiei. Quando você me tirou da sociedade, eu quis destruir tudo. Mas o tempo faz a gente ver as coisas de outro jeito. E o que você está fazendo agora, esse negócio com o menino?
É a primeira coisa decente que eu vejo você fazer em 20 anos. Renato ficou em silêncio por um longo momento. Depois estendeu a mão. Obrigado, Márcio. Márcio apertou a mão do ex-sócio. Não me agradeça. Só não deixa eles te derrubarem. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai advogado, é que os piores inimigos não são os de fora. São os que sentam na sua mesa. Márcio foi embora. E Renato ficou ali, com uma guerra se formando ao seu redor. De um lado, uma criança que precisava dele. Do outro, um império que tentava engoli-lo. E no meio de tudo, Zilda. A mulher que começou tudo. A mulher que, com um gesto simples de compartilhar comida, havia desencadeado uma reação em cadeia que agora ameaçava mudar não apenas a vida de um menino, mas a estrutura inteira de um conglomerado empresarial. As semanas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Renato Vilaça. E ele viveu muitas semanas intensas. Ele já havia enfrentado crises financeiras que ameaçaram falir sua empresa. Já havia negociado contratos de centenas de milhões com políticos e empresários que faziam jogo sujo. Já havia sido processado, investigado e difamado. Mas nada disso se comparava ao que ele estava enfrentando agora. Porque desta vez, não era sobre dinheiro. Era sobre algo que ele mal conseguia definir. A advogada Cecília Tamborini trabalhava como uma máquina. Em 10 dias, ela conseguiu reunir toda a documentação necessária para entrar com o pedido de guarda provisória de Caio. Ela foi ao cartório, ao conselho tutelar, à vara da infância. Ela enfrentou burocracia, filas, funcionários desmotivados e um sistema que, nas palavras dela, foi feito para desanimar qualquer pessoa comum. Mas Cecília não era comum. Ela tinha a determinação de quem já viu centenas de crianças caírem pelas frestas de um sistema falho e não aceitava perder mais uma. O juiz vai querer uma avaliação psicossocial, explicou Cecília a Renato em uma de suas reuniões no escritório. Isso significa que uma assistente social vai visitar sua casa, vai conversar com você, vai avaliar se o ambiente é adequado e, mais importante, vai conversar com o Caio para entender o que ele quer. E se ele não quiser ir comigo? Então a gente respeita. A vontade da criança é levada em consideração. Mas pelo que você me disse, ele já tem um vínculo com a dona Zilda. E a dona Zilda confia em você. Isso conta muito. E quanto tempo demora? Se tudo correr bem, a guarda provisória pode sair em 30 a 60 dias. A adoção definitiva leva mais. Pode ser 1 ano, 2. 2 anos? Renato, a adoção não é um negócio. Não se fecha com prazo e assinatura. É um processo humano. Ele assentiu, frustrado, mas compreendendo. Enquanto isso, dentro da Vilaça Engenharia, a conspiração de Toledo avançava. O diretor financeiro havia convencido 3 dos 7 membros do conselho de que Renato estava emocionalmente comprometido e que suas decisões recentes, incluindo a redução do investimento em um projeto de condomínio de luxo para redirecionar fundos para um programa social que Renato havia criado do nada, eram provas de instabilidade gerencial. Renato soube disso através de Bragança, que tinha fontes em todos os cantos da empresa. Toledo marcou uma reunião do conselho para sexta-feira, informou Bragança. Vai propor um voto de desconfiança. Ele pode fazer isso? Pelo estatuto da empresa, se 4 dos 7 conselheiros votarem a favor, eles podem solicitar uma auditoria independente das suas decisões e, em casos extremos, solicitar seu afastamento temporário da presidência. Renato sentiu a raiva subir. A velha raiva que ele conhecia tão bem. A raiva que o havia movido durante toda a carreira. A raiva que o havia feito levantar às 5 da manhã todos os dias por 2 décadas. A raiva que o havia transformado em um dos homens mais ricos do país. Mas dessa vez, a raiva veio acompanhada de algo novo. Clareza. Renato ligou para Cecília. Preciso de outro advogado. Um corporativista. O melhor que existir. Para quê? Estão tentando me tirar da minha própria empresa. Cecília indicou um nome. Doutor Honorato Paixão. Um advogado empresarial com 40 anos de experiência e uma reputação de nunca ter perdido uma disputa societária. Honorato era um homem alto, de cabelos brancos,
que falava com a calma de quem já viu tudo e não se impressiona com nada. Quando Renato explicou a situação, Honorato sorriu. Toledo está cometendo um erro clássico, disse ele. Está confundindo o conselho administrativo com a assembleia de acionistas. Ele pode propor um voto de desconfiança, mas sem apoio dos acionistas majoritários, não vai dar em nada. E quem é o acionista majoritário da Vilaça Engenharia? Eu sou? 62% das ações. Então Toledo pode gritar o quanto quiser. Sem o seu voto, ele não move uma cadeira naquela sala. Mas a repercussão é problema de relações públicas, não de direito. E se me permite um conselho que vai além do jurídico, o melhor jeito de calar críticos não é brigando com eles, é provando que você está certo. E como eu provo? Fazendo o que você está fazendo, mas fazendo melhor, com mais estrutura, mais transparência e mais impacto. Se você quer ajudar crianças, não ajude uma, ajude 1000. Crie uma fundação. Contrate especialistas. Transforme isso em algo tão grande que ninguém possa chamar de capricho. Renato ouviu com atenção. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que duas partes da sua vida, a parte do empresário e a parte do ser humano que havia ressurgido, podiam coexistir. Mas antes de pensar grande, ele precisava resolver o que estava na sua frente. Caio. A avaliação psicossocial foi marcada para a semana seguinte. A assistente social designada pelo juízo era uma mulher chamada Fernanda, jovem, séria e visivelmente sobrecarregada de trabalho. Ela chegou à mansão de Renato com uma pasta cheia de formulários e um olhar que dizia: "Me convença." Fernanda percorreu a casa inteira. Viu os quartos, a cozinha, a área externa. Anotou tudo. Depois sentou com Renato na sala de estar e começou as perguntas. "Senhor Vilaça, o senhor é solteiro?" "Sim." "Tem filhos?" "Não." "Já teve experiência com crianças?" "Não." "O senhor trabalha quantas horas por dia?" 10, 12, às vezes mais." "E quem cuidaria de Caio enquanto o senhor trabalha?" Renato hesitou. Não tinha pensado nisso com a profundidade necessária. "Eu contrataria profissionais. Uma babá, uma tutora." "Profissionais," repetiu Fernanda, anotando. "Senhor Vilaça, crianças não precisam de profissionais. Precisam de presença, de alguém que esteja lá quando elas acordam assustadas de madrugada, de alguém que sente no chão e brinque, de alguém que diga 'eu te amo', sem que isso seja uma frase de efeito." Renato sentiu o peso daquelas palavras. "Eu sei que não sou o candidato perfeito," disse ele. "Eu sei que não tenho experiência, que trabalho demais, que vivo sozinho. Mas eu vi aquele menino. Vi onde ele mora. Vi o que ele come. Vi os olhos dele. E eu não consigo virar as costas." Fernanda o olhou por um longo momento. Depois disse: "Eu preciso conversar com o Caio também. E com a dona Zilda. Vou agendar uma visita ao local onde ele está. Eu posso acompanhar?" "Não. A conversa precisa ser espontânea." Renato assentiu. Não gostava de perder o controle, mas entendeu. 2 dias depois, Fernanda foi à viela. Conversou com Caio por 40 minutos. Conversou com Zilda. Conversou com Dona Marta, a vizinha. Conversou com outros moradores. E o que ouviu a marcou profundamente. Caio disse a Fernanda: "A Dona Zilda é minha mãe de coração. Ela me cuida. Mas ela trabalha muito e é velhinha. Eu tenho medo de ela ficar cansada de mim." Quando Fernanda perguntou sobre Renato, Caio disse: "Ele é estranho. Ele fala diferente. Mas ele se sentou no chão comigo. Nenhum adulto nunca se sentou no chão comigo. Só a Dona Zilda." Fernanda anotou tudo. E no relatório que entregou ao juiz, escreveu uma frase que se tornaria decisiva. A criança demonstra necessidade urgente de um ambiente estável e acolhedor. O requerente, embora sem experiência prévia com crianças, demonstra disposição genuína e recursos para oferecer as condições necessárias. A presença da senhora Zilda Moreira como figura de referência afetiva é um fator positivo significativo. Recomendo a concessão da guarda provisória com acompanhamento trimestral. O juiz analisou o relatório, os documentos e marcou uma audiência.
A audiência aconteceu em uma tarde de quarta-feira, no Fórum da Infância e Juventude. Renato foi com Cecília. Zilda foi como testemunha. Caio ficou em uma sala reservada com uma psicóloga. O juiz era um homem chamado Dr. Armando Varejão, que tinha 30 anos de magistratura e uma reputação de ser justo, mas rigoroso. Ele leu o processo inteiro antes da audiência, e quando Renato entrou na sala, olhou para ele com um olhar que dizia: "Me mostre quem você é." A audiência durou 2 horas. Cecília apresentou a documentação. O Ministério Público fez perguntas sobre a motivação de Renato. A assistente social leu seu relatório. E Renato, quando chegou sua vez de falar, disse algo que ninguém esperava. "Meritíssimo, eu sou um homem que passou a vida inteira construindo coisas. Prédios, empresas, patrimônio. Eu construí tanta coisa que perdi a conta, mas nunca construí nada que realmente importasse. Nunca construí uma relação, nunca construí um lar, nunca construí confiança. Eu vim aqui não porque sou o candidato perfeito. Vim porque conheço uma criança que merece mais do que um colchão no chão e restos de comida. E conheço uma mulher que, ganhando R$ 2.400 por mês, faz mais pelo mundo do que eu fiz com 2 bilhões. Eu não estou pedindo a guarda desse menino para provar nada. Estou pedindo porque é a coisa certa a fazer. E demorei 40 anos para aprender a diferença entre o que é lucrativo e o que é certo." O silêncio na sala foi absoluto. Dr. Varejão tirou os óculos, limpou-os lentamente e voltou a colocá-los. Depois disse: "Senhor Vilaça, em 30 anos de magistratura eu ouvi milhares de discursos nesta sala. A maioria era ensaiada. O seu não me pareceu, mas discursos não criam paz, ações criam. Vou conceder a guarda provisória por 6 meses, com acompanhamento mensal da equipe psicossocial. Se tudo correr bem, a gente avança para a guarda definitiva. Se não, a criança volta para os cuidados do Estado. O senhor entende?" "Entendo, meritíssimo. E eu tenho uma condição adicional. A senhora Zilda Moreira continuará envolvida no cuidado da criança. Ela será reconhecida como figura de referência afetiva e terá acesso irrestrito ao menor." Renato olhou para Zilda, que chorava em silêncio no banco atrás dele. "Nada me agradaria mais, meritíssimo." E assim, numa tarde de quarta-feira, a vida de 3 pessoas mudou para sempre. Caio saiu do barraco de madeira e lona e entrou em uma mansão de 7 suítes. Mas ele não entrou como um convidado. Entrou como alguém que pertencia àquele lugar. Porque Renato fez questão de que o quarto de Caio fosse preparado não como um quarto de hóspedes, mas como o quarto de um filho. Contratou uma designer de interiores especialista em quartos infantis e deu a Caio o poder de escolher as cores, os brinquedos, a decoração. Caio escolheu azul porque era a cor do céu que ele via do barraco. Zilda passou a trabalhar exclusivamente para Renato, com um salário 5 vezes maior do que ganhava antes e com a função oficial de cuidadora de Caio. Ela ganhou um quarto próprio na mansão, com banheiro, televisão e uma cama de verdade com colchão ortopédico. Na primeira noite, ela não conseguiu dormir, não por desconforto, mas por emoção. Ficou acordada olhando para o teto, pensando em como a vida dá voltas que ninguém espera. Mas a adaptação não foi fácil. Caio tinha pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, chamando pela mãe. Zilda corria para o quarto dele e o abraçava até ele voltar a dormir. Renato, que ouvia os gritos do outro lado do corredor, ficava parado na porta, sem saber o que fazer. Ele, que sabia resolver crises empresariais em minutos, não sabia como acalmar uma criança assustada. Numa dessas noites, Zilda disse a ele: "Vem, senta aqui do lado." Renato sentou na beira da cama de Caio. O menino, meio acordado, meio dormindo, segurou a mão de Renato com força. E Renato ficou ali, segurando aquela mão pequena, sentindo o pulso frágil, ouvindo a respiração se acalmar aos poucos. Naquela noite, Renato chorou. Pela primeira vez em mais de 20 anos. Chorou em silêncio, no escuro do quarto de um menino que ele mal conhecia, mas que, de alguma forma, tinha aberto uma porta dentro dele que ele achava que estava soldada para sempre. Os meses seguintes foram uma montanha russa. Caio começou a ir à escola,
um colégio particular que Renato escolheu pessoalmente. No início foi difícil. Caio não sabia ler nem escrever. Tinha lacunas enormes de aprendizado. Os outros alunos, filhos de empresários e médicos, olhavam para ele com curiosidade e, às vezes, com crueldade. Um menino chamou Caio de filho de mendigo no recreio. Caio voltou para casa naquele dia em silêncio. Não chorou. Não reclamou. Apenas se sentou no quarto e ficou olhando para a parede. Zilda percebeu imediatamente que algo estava errado e tentou conversar, mas Caio não quis falar. Foi Renato quem resolveu a situação. Não com dinheiro, não com autoridade, com uma história. Ele entrou no quarto de Caio, sentou no chão como já era costume entre eles e disse: "Quando eu tinha a sua idade, um menino na escola me chamou de filho do pedreiro, porque meu pai vendia cimento e os outros pais eram donos de fazendas. Eu chorei. Chorei muito. E quando cheguei em casa e contei para meu pai, sabe o que ele me disse?" Caio olhou para ele. "O quê?" Ele disse: "Renato, o pedreiro constrói a casa onde o fazendeiro dorme. Nunca tenha vergonha de quem constrói." Caio pensou por um momento. Depois disse: "A dona Zilda constrói. Ela constrói comida e carinho." Renato sorriu. Exatamente. No dia seguinte, Caio voltou à escola. E quando o mesmo menino tentou provocá-lo, Caio respondeu com calma: "Eu não tenho vergonha de onde eu vim, porque quem veio de lá e chegou aqui é mais forte do que quem já nasceu aqui." A professora, que ouviu a resposta, ficou tão impressionada que ligou para Renato naquela tarde para elogiar o menino. Enquanto a vida pessoal de Renato florescia de formas inesperadas, sua vida profissional enfrentava turbulência. Toledo seguiu adiante com sua tentativa de desestabilizar Renato dentro da empresa. Embora o voto de desconfiança não tivesse força legal para removê-lo, a campanha de descrédito estava tendo efeito. Alguns investidores estrangeiros expressaram preocupação. Um fundo de investimento de Singapura pediu esclarecimentos sobre mudanças na direção estratégica da empresa. E uma revista de gestão empresarial publicou um perfil de Renato com o subtítulo: "O bilionário que trocou o lucro pela filantropia." Renato sabia que precisava agir, não contra Toledo, a favor de algo maior. Ele convocou uma reunião extraordinária do conselho e apresentou um plano que deixou todos boquiabertos. "Senhores, eu vou criar a Fundação Vilaça, uma fundação dedicada à moradia, educação e saúde para crianças em situação de vulnerabilidade social. A fundação será financiada com 3% do lucro líquido anual da empresa, e eu pessoalmente investirei 50 milhões do meu patrimônio como capital inicial." Toledo quase caiu da cadeira. 3% do lucro? Você tem noção de quanto isso representa? Tenho. E também tenho noção de quanto nós lucramos no último trimestre. 27% acima da projeção. 3% não vai quebrar ninguém, mas vai mudar a vida de milhares de crianças. Isso não é função de uma construtora. Nós construímos casas, Toledo. Está na hora de construir futuros. O conselho votou 4-3 a favor. Toledo perdeu. E naquela noite, quando Renato voltou para casa, encontrou Caio na sala, desenhando. Dessa vez, não era uma casa. Era uma cidade inteira. "O que é isso?" perguntou Renato. "É a cidade que eu vou construir quando crescer", respondeu Caio. "Igual você. Mas na minha cidade, ninguém vai morar em barraco." Renato se ajoelhou ao lado do menino e olhou para o desenho. Era tosco, desproporcional, com prédios tortos e ruas que não levavam a lugar nenhum. Mas era o desenho mais bonito que ele já tinha visto. "Eu vou te ajudar a construir essa cidade", disse Renato. "Promete?" "Prometo." E pela primeira vez na vida, Renato Vilaça fez uma promessa que não envolvia dinheiro, contratos ou prazos. Envolvia algo infinitamente mais valioso. Envolvia amor. Os meses passaram. A Fundação Vilaça saiu do papel e se tornou realidade. Com o capital inicial de 50 milhões, a fundação construiu seu primeiro centro comunitário na zona leste de São Paulo, exatamente no bairro onde Caio havia morado. O centro oferecia creche, escola de reforço, atendimento médico básico
e oficinas de capacitação profissional para mães solteiras. Zilda foi convidada para ser a diretora comunitária do centro. Não por caridade, por competência, porque Zilda conhecia aquela realidade como ninguém. Sabia o que as famílias precisavam. Sabia quais eram as urgências reais, não as urgências imaginadas por pessoas que nunca pisaram naquele chão. Zilda aceitou o convite com lágrimas nos olhos. Eu nunca fui diretora de nada, disse ela. Você foi diretora da vida do Caio quando ninguém mais se importou, respondeu Renato. Isso vale mais do que qualquer diploma. O centro comunitário foi inaugurado em uma cerimônia simples, sem políticos, sem câmeras de grandes redes de televisão, sem discursos vazios. Apenas moradores do bairro, funcionários da fundação e Caio, que cortou a fita de inauguração com uma tesoura que era quase do tamanho dele. Dona Marta, a vizinha que ajudava a cuidar de Caio nos dias em que Zilda não podia ir à viela, foi a primeira a se inscrever no programa de capacitação profissional. Em 6 meses, ela se formou como auxiliar administrativa e conseguiu um emprego em uma empresa de logística. Seu marido, que estava preso por furto, recebeu a notícia na cadeia e chorou. Disse a ela por telefone: Eu errei muito, Marta, mas você está fazendo o certo por nós. A fundação cresceu. Em 2 anos, já tinha 3 centros comunitários em São Paulo e um em Ribeirão Preto, a cidade natal de Renato. O centro de Ribeirão foi construído ao lado do antigo depósito de material de construção, onde Renato trabalhava na adolescência. O depósito ainda existia, agora pertencendo a outro dono, mas a placa de Materiais Osvaldo ainda estava lá, desbotada pelo tempo. Renato levou Caio para conhecer o lugar. Parados diante da placa velha, Renato disse: Aqui é onde tudo começou. Meu pai vendia cimento e areia. Eu carregava sacos pesados e sonhava com coisas grandes. E você conseguiu? Disse Caio. Consegui as coisas grandes, mas esqueci das coisas importantes. Você me fez lembrar. Eu? Você e a dona Zilda. Vocês me mostraram que a maior construção que existe não é um prédio. É um gesto. Caio sorriu. Aquele sorriso que Renato tinha visto pela primeira vez na viela, que era pequeno e tímido, agora era largo e confiante. O menino que comia terra tinha se transformado em um garoto que lia livros, fazia perguntas sobre engenharia e desenhava cidades imaginárias com uma precisão surpreendente para sua idade. Mas toda a história de redenção tem um último teste, e o de Renato estava para chegar. Aconteceu em uma noite de novembro, quase 1 ano depois da concessão da guarda provisória. Renato havia acabado de sair de uma reunião sobre a expansão da fundação quando recebeu uma ligação de Bragança. Senhor, tem alguém aqui querendo ver o Caio. Diz que é o pai. O mundo de Renato parou. O pai? É o que ele diz. Se chama Wellington. Chegou na portaria faz 10 minutos. Está agitado. Renato voltou para casa em 20 minutos. Quando chegou, encontrou um homem sentado na sala de segurança, vigiado por Bragança e outro segurança. O homem tinha por volta de 35 anos, magro, com tatuagens nos braços e uma cicatriz acima do olho esquerdo. Cheirava a cigarro e a desespero. Você é Renato Vilaça? Perguntou o homem, levantando-se. Sou. E quem é você? Meu nome é Wellington. Wellington Costa Ferreira. Eu sou o pai do Caio. Renato olhou para Bragança, que fez um gesto discreto indicando que não sabia se era verdade. Senta, disse Renato, apontando para a cadeira. Wellington sentou. Suas pernas tremiam. Olha, eu sei que você não tem motivo para acreditar em mim. Eu sei que parece loucura, mas o Caio é meu filho. Eu estava com a Marlene, a mãe dele, 9 anos atrás. A gente ficou junto uns meses, depois eu fui preso. Quando saí, ela tinha sumido. Ninguém sabia onde ela estava. Eu procurei, juro que procurei. Mas a vida na rua não é fácil. Eu recaí. Voltei para as drogas. Fui preso de novo. Saí faz 3 meses e comecei a procurar de novo. Aí, um cara da viela me contou que a Marlene morreu e que o filho dela foi levado por um ricão. Você tem alguma prova de que é o pai? Wellington tirou do bolso uma foto amassada e desbotada. Era uma foto de uma mulher jovem segurando um bebê.
A mulher tinha olhos grandes e escuros. O bebê também. Essa é a Marlene com o Caio bebê. E esse aqui sou eu. Ele apontou para uma sombra no canto da foto. Não era possível ver com clareza. Isso não prova nada, disse Renato. Eu sei. Mas eu faço o teste de DNA. Eu faço o que for preciso. Eu só quero ver meu filho. Renato sentiu a raiva e o medo se misturarem. A raiva de um homem que aparecia depois de anos, depois de ter abandonado uma criança. E o medo de perder Caio, porque naquele ponto, Caio não era mais apenas uma criança sob sua guarda. Era seu filho. Em tudo, menos no papel. Você não vai ver o Caio até eu falar com minha advogada, disse Renato. Isso não é justo. Justo? Renato levantou a voz pela primeira vez. Justo é um menino de 8 anos comendo terra porque ninguém se importou com ele. Justo é ele dormir em um colchão no chão enquanto você estava preso. Justo é uma diarista de 58 anos fazendo o que você deveria ter feito. Não me fale de justiça. Wellington abaixou a cabeça. Uma lágrima desceu pelo seu rosto marcado. Eu sei que eu falhei. Eu sei. Mas eu mudei. Eu estou limpo faz 3 meses. Estou num programa de recuperação. Estou trabalhando numa oficina mecânica. Eu sei que não sou perfeito, mas eu sou o pai dele. Renato respirou fundo. A parte empresário queria resolver aquilo com advogados, processos e força jurídica. Mas a parte humana, a parte que Caio e Zilda tinham despertado, sabia que aquilo era mais complexo do que qualquer contrato. Vai embora, disse Renato. Eu vou falar com a minha advogada. Se você realmente for o pai, a gente resolve na justiça. Mas por enquanto, você fica longe do Caio. Wellington foi embora. E Renato ficou na sala de segurança com a foto amassada na mão, sentindo o chão tremer debaixo dos seus pés. Na manhã seguinte, Renato ligou para Cecília e contou tudo. Ela ouviu em silêncio e depois disse: Renato, se ele for o pai biológico, a situação se complica. Pai biológico tem direitos. Se ele provar paternidade e demonstrar que está em condições de cuidar da criança, o juiz pode devolver a guarda para ele. Mas ele abandonou o Caio. Ele alega que não sabia onde o Caio estava. Se isso for verdade, juridicamente não configura abandono. E o que eu faço? Primeiro, a gente pede o teste de DNA. Se der positivo, a gente entra em uma nova fase processual. E aí, Renato, vai ser duro. Porque o sistema jurídico brasileiro prioriza a família biológica. Renato desligou o telefone e ficou olhando para o teto. Naquele momento, ele entendeu algo que nunca tinha entendido antes. Entendeu que amar alguém é se expor ao risco de perder. E que todo o dinheiro do mundo não pode comprar a certeza de que as pessoas que você ama vão ficar. O teste de DNA foi realizado na semana seguinte. E o resultado foi positivo. Wellington Costa Ferreira era, biologicamente, o pai de Caio. A notícia caiu como uma bomba. Cecília convocou uma reunião de emergência. O Ministério Público foi notificado. O juiz Varejão marcou uma nova audiência. E Renato, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que fazer. Foi Zilda quem o encontrou naquela noite, sentado no escuro da sala de estar, com um copo de uísque intocado na mão. Senhor Renato, disse ela, sentando ao lado dele. Zilda, eu vou perder ele. O senhor não sabe disso. Se o pai biológico quiser a guarda, o juiz pode dar. Zilda ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que Renato jamais esqueceu. Senhor Renato, quando a Marlene morreu e o Caio ficou sozinho, eu podia ter feito o que todo mundo fez. Virar as costas e dizer que não era problema meu. Mas eu não fiz. Porque às vezes, cuidar de alguém não é sobre direito. É sobre escolha. O Senhor escolheu o Caio. E o Caio escolheu o Senhor. Essa escolha não desaparece por causa de um exame de sangue. Mas a lei é importante, mas a lei foi feita por gente. E gente erra. O que não erra é o coração. E o coração do Caio sabe quem cuida dele. Renato olhou para Zilda. Aquela mulher de cabelos grisalhos, mãos marcadas e olhar profundo. Aquela mulher que ganhava R$ 2.400 e dividia restos de comida com um menino que não era seu.
Aquela mulher que, sem perceber, tinha se tornado a pessoa mais sábia que Renato já conheceu. Obrigado, Zilda. Pelo quê? Por tudo. Por me ensinar o que nenhuma faculdade ensinou. Zilda sorriu. O senhor aprendeu sozinho. Eu só abri a porta. A audiência com Wellington foi marcada para 3 semanas depois. Cecília preparou uma estratégia detalhada. Mas antes da audiência, algo aconteceu que ninguém esperava. Wellington procurou Renato. Não na mansão, na viela. No mesmo barraco onde Caio havia morado. Wellington estava lá, sentado no chão de terra, olhando para o espaço vazio. Renato, que havia ido à viela para acompanhar uma obra de melhoria que a fundação estava fazendo no bairro, o encontrou por acaso. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Renato. Wellington olhou para ele com olhos vermelhos. "Eu vim ver onde ele morava, onde meu filho dormia, e eu vi. Vi o colchão, a lona, a lamparina, e eu entendi." "Entendeu o quê?" "Que eu não tenho o direito de tirar ele de onde ele está bem para trazer ele para onde eu mal consigo me manter. Eu estou limpo faz 3 meses. 3 meses? Isso não é nada. Eu não tenho casa. Moro numa pensão, ganho um salário mínimo. Não tenho condições de dar para ele o que o senhor está dando." "Wellington, deixa eu terminar. Eu sou o pai dele. Sangue do meu sangue. E eu amo ele, mesmo sem nunca ter estado presente. Mas amar alguém às vezes é aceitar que outra pessoa pode cuidar melhor. E eu vi o que o senhor fez. Vi o centro comunitário, vi a dona Zilda, vi as fotos do Caio na escola sorrindo. Ele nunca sorriu assim quando estava comigo e com a Marlene. Nunca." Wellington parou, engoliu a emoção e continuou. "Eu não vou disputar a guarda. Eu vou abrir mão. Mas eu tenho um pedido." "Qual?" "Que eu possa ver ele de vez em quando. Não como pai. Eu perdi esse direito. Mas como alguém que se importa, que quer saber se ele está bem, se ele está feliz, se ele está crescendo." Renato olhou para Wellington. Viu naquele homem marcado pela vida, pelos erros, pelas drogas e pela prisão, algo que reconheceu. A dor de quem sabe que falhou e não pode voltar atrás. "Você pode ver ele", disse Renato. "Quando o Caio estiver pronto, quando ele quiser, no tempo dele." Wellington assentiu. "Obrigado. Não me agradeça. Agradeça a dona Zilda. Se não fosse ela, nenhum de nós estaria aqui." Wellington saiu da viela. E Renato ficou ali, parado naquele chão de terra, olhando para o mesmo céu que Caio via do barraco. O céu azul que Caio escolheu para as paredes do seu quarto. Na audiência, Wellington formalizou a renúncia à guarda. Disse ao juiz Varejão com a voz embargada: "Eu não estou abandonando meu filho. Estou dando a ele a chance que eu nunca tive. E isso é o máximo que eu posso fazer agora. Doutor?" Varejão olhou para Wellington, depois para Renato, depois para o processo. E disse: "Senhor Ferreira, a corte reconhece seu ato. E registra que a porta ficará aberta para que, no futuro, caso o senhor demonstre condições estáveis, possa solicitar um regime de visitas. Senhor Vilaça, a guarda definitiva será encaminhada para a avaliação final." 6 meses depois, a adoção de Caio por Renato Vilaça foi oficializada. Caio ganhou um novo nome: Caio Moreira Vilaça. O Moreira foi escolhido pelo próprio Caio em homenagem a Zilda. Na noite da oficialização, houve uma pequena celebração na mansão. Estavam presentes Renato, Caio, Zilda, Bragança, Cecília, Fernanda e, por telefone, Renê e Patrícia, os filhos de Zilda, que choraram ao ouvir a notícia. Caio, que agora tinha 10 anos, fez um desenho e entregou a Renato. Era a cidade que ele havia desenhado meses antes, mas agora com mais detalhes. Havia prédios, escolas, hospitais, parques e no centro da cidade um edifício com uma placa que dizia: Fundação Vilaça. "Eu melhorei o projeto", disse Caio sorrindo. Renato olhou para o desenho e sentiu os olhos arderem. "Está perfeito." "Eu coloquei uma coisa nova também", disse Caio, apontando para um canto do desenho. Havia uma casa simples, com 4 paredes, uma porta, uma janela e um telhado triangular.
A mesma casa que ele desenhava no chão de terra com um graveto. Essa é a casa da dona Zilda, explicou Caio. Ela fica no melhor lugar da cidade, porque ela merece o melhor lugar. Zilda, que estava ouvindo do sofá, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de uma felicidade que ela não sabia que existia. Chorou de alívio, de gratidão, de amor. Chorou por todos os anos difíceis, por todas as noites sem dormir, por todos os salários apertados, por todas as vezes que ela pensou que o mundo não tinha espaço para gente como ela. E Renato, o bilionário que um dia media pessoas pelo que possuíam, se ajoelhou ao lado dela e disse: Zilda, eu quero te pedir uma coisa. O que, senhor? Para de me chamar de senhor. Meu nome é Renato. Zilda riu entre as lágrimas. Vai ser difícil. A gente aprende. A gente sempre aprende. E aprenderam. Nos anos que se seguiram, a Fundação Vilaça se tornou uma das maiores organizações de apoio à infância do Brasil. Construiu 23 centros comunitários em 8 estados. Atendeu mais de 15 mil crianças. Formou 4 mil mães em programas de capacitação profissional. E se tornou referência internacional em modelos de responsabilidade social corporativa. Renato continuou à frente da Vilaça Engenharia, mas mudou radicalmente a forma como a empresa operava. Implementou programas de contratação prioritária para moradores de comunidades carentes. Criou um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. E transformou a cultura interna da empresa, que deixou de ser apenas sobre lucro e passou a ser sobre impacto. Toledo, o diretor financeiro que tentou derrubá-lo, pediu demissão 6 meses depois da criação da fundação. Foi trabalhar em outra construtora. 2 anos depois, essa construtora faliu por fraude fiscal. Toledo foi preso. A ironia não passou despercebida. Márcio Quintela, o ex-sócio, voltou a trabalhar com Renato. Não como sócio, mas como diretor de relações institucionais da Fundação Vilaça. Márcio descobriu que ajudar os outros era mais gratificante do que competir com eles. Eu passei a vida inteira tentando ser mais rico que você, disse Márcio a Renato em um jantar. E no final, a coisa mais valiosa que eu ganhei foi a chance de fazer algo que importa. Wellington Costa Ferreira se manteve limpo. Completou o programa de recuperação, conseguiu um emprego fixo como mecânico e alugou um apartamento pequeno em Santo Amaro. 2 anos depois da renúncia da guarda, pediu ao juiz um regime de visitas. Caio, agora com 12 anos, aceitou. O primeiro encontro entre pai biológico e filho foi estranho, silencioso e cheio de emoções não ditas, mas com o tempo, eles encontraram um ritmo. Wellington visitava Caio uma vez por mês. Levava-o para tomar sorvete, contava histórias sobre a mãe dele e, aos poucos, se tornou não um pai no sentido tradicional, mas uma presença imperfeita, marcada, limitada, mas presente. Caio, aos 15 anos, entrou em um programa de jovens engenheiros da Escola Politécnica da USP. Tinha notas excelentes, um talento natural para desenho técnico e uma paixão por urbanismo que impressionava seus professores. Quando perguntavam de onde vinha aquela paixão, ele respondia: eu morei em um lugar onde ninguém pensou no espaço, sem rua, sem esgoto, sem luz. Eu quero construir lugares onde as pessoas não sejam esquecidas. Renato ouviu essa resposta certa vez, durante uma palestra que Caio fez em um evento da fundação. E chorou. De novo. Renato, que não chorava há 20 anos antes de conhecer Caio, agora chorava com frequência. E não tinha vergonha. Zilda, aos 65 anos, se aposentou da direção do centro comunitário, mas continuou indo lá todos os dias como voluntária. As crianças a chamavam de Vó Zilda. Ela nunca corrigiu, porque de certa forma, ela era a avó de todas elas. Bragança, o ex-policial que um dia seguiu Zilda por ruas sem asfalto, se tornou coordenador de segurança de toda a Fundação Vilaça. Sua experiência em investigação e logística se revelou perfeita para proteger os centros comunitários em áreas de risco. Ele dizia a quem perguntasse: eu passei a vida protegendo patrimônio, agora eu protejo pessoas, é melhor. E Renato Vilaça,
O homem que um dia mediu o mundo pelo saldo da conta bancária descobriu que a verdadeira medida de uma vida não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Não está nos imóveis que se constrói, mas nos vínculos que se forma. Não está no poder que se exerce, mas na gentileza que se pratica. Numa entrevista para uma revista de negócios, perguntaram a Renato qual foi o melhor investimento da sua vida. Ele respondeu sem hesitar: um pedaço de pão. O entrevistador ficou confuso. Como assim? Um pedaço de pão que uma diarista dividiu com um menino que não era seu filho. Esse pedaço de pão me custou R$0 e me rendeu tudo que o dinheiro nunca pôde comprar. A entrevista viralizou. Milhões de pessoas assistiram. E nos comentários, uma frase se repetia: a verdadeira riqueza não está no cofre, está no gesto. Aquele pedaço de pão que Zilda tirou das sobras de uma mansão e levou para um barraco não alimentou apenas um menino, alimentou uma consciência, despertou um coração adormecido, criou uma fundação, salvou milhares de vidas e provou de uma vez por todas que os pequenos gestos são os que movem o mundo. Porque no final não foi o bilionário que salvou o menino, foi o menino que salvou o bilionário. E foi uma mulher simples, com mãos marcadas pelo trabalho e um coração imenso, que salvou os dois. E essa é a história do preço da riqueza. Uma história sobre julgamentos, empatia e a força de pequenos gestos que podem transformar vidas. Inclusive a de quem achava já ter tudo. Porque ter tudo, sem ter alguém com quem dividir, é não ter nada. E dividir o pouco que se tem com amor é ter tudo.